Assunto sério, assunto importante aqui no Vida e Saúde. Vamos falar aqui de um problema que tem afetado muitas famílias e que talvez você mesmo esteja enfrentando ou tenha passado por ele, mas que de repente não recebeu um suporte realmente importante da psicologia. Bom, e estimativas de incidência de câncer no Brasil falam por si só e demonstram porque esse é um dos maiores problemas de saúde pública por aqui. Olha só, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, entre 2020 e 2022 são aí esperados ou são projetados 625 mil novos casos da doença por ano aqui no país. São dados bastante difíceis, que afetam diretamente a saúde emocional dessas pessoas, até porque com o diagnóstico de câncer, popularmente as pessoas entendem como um sinônimo de grande sofrimento físico, emocional e até mesmo de óbito, né? Então, é bem comum que tanto o paciente como família fiquem com raiva, demonstrem frustração, desesperança frente à confirmação dessa doença. Sentimentos que, às vezes, são inconscientemente direcionados até a equipe médica. Então, hoje a gente quer conversar com a psicóloga, a doutora Renata Moraes, que vai nos ajudar a entender o propósito da psico-oncologia e quando ela é indicada e qual a importância do acompanhamento psicológico nesta fase ou nesse momento da vida. Mas você sabe que a sua participação aqui é sempre bem-vinda, então se você quiser mandar sua dúvida para o nosso WhatsApp, manda ver, ele está aberto aqui para você. Tem um QR Code que você pode escanear aqui e aí você vai direto para o nosso contato de WhatsApp ou então você pode digitar 12 982 66 0004. Doutora Renata, bem-vinda, tudo bem com você? Olá, Peru, boa tarde, tudo bem? Graças a Deus. Que bom que a gente vai poder falar desse assunto, novidade aqui no Vida e Saúde. Eu disse aqui agora há pouco que é uma área pouco conhecida no Brasil. Realmente a gente precisa falar mais, porque se a gente tiver apoio num momento tão difícil, a gente encara até mesmo esses momentos difíceis com muito mais segurança. Vou usar essa palavra aqui, mas a gente consegue seguir adiante com mais recursos, né, doutora? Sim, e é um tema muito relevante pelo momento que estamos vivendo e também pelo mês de outubro. Então, eu creio que esse programa hoje vai poder contribuir muito para as pessoas que estão em casa, que têm vivenciado essa realidade de sofrimento, né, com algum familiar, ou que possa também estar vivenciando, né, esse momento desafiador que essa doença causa. Então, espero aqui compartilhar com vocês informações relevantes para esse tema. Agora, a psico-oncologia, ela é uma especialidade dentro da psicologia ou não? Sim, ela é uma especialidade, na verdade, ela veio da psicologia da saúde, né? Ela é uma interface entre a psicologia e a medicina. Ela utiliza conhecimentos educacionais, profissionais, metodológicos e aplicando a assistência ao paciente com problemas, né, do câncer. Agora, a gente trouxe aqui, a gente preparou, doutora Renata, um displayzinho aqui mostrando como é que a psico-oncologia, o que ela objetiva, na verdade. Eu vou começar com essa setinha aqui, que vai falar um pouquinho sobre o objetivo de facilitar a adaptação à doença. Até porque, quando a gente recebe um diagnóstico difícil, assim, do câncer, tem sempre aquela coisa de, nossa, minha vida acabou, é o fim. Sim, nesse momento, quando o paciente recebe esse diagnóstico, né, a lidar com todas as implicações da doença causam realmente vários sintomas psicológicos. Então, adaptar esse paciente que recebeu esse diagnóstico através do que é a doença, de quais são as implicações que ela traz, auxilia muito, né, no tratamento, no prognóstico desse paciente. Vamos ver um outro objetivo aqui da psico-oncologia, que é conhecer a doença e os tratamentos. Especialmente numa época em que a informação está sendo muito disseminada, mas no momento de vulnerabilidade, isso pode ser um tiro no pé, né? Então eu vou atrás de coisas no Google e vou ficar mais assustado, mais temerária, mais sofrer antes da hora, sofrer por antecipação até.
Sim, conhecer a doença e o tratamento, nós precisamos buscar as fontes que realmente são fontes dignas, né, de busca, porque o tratamento oncológico ele pode gerar inúmeros efeitos colaterais e a gente percebe que afeta a autoestima, o sujeito consigo próprio, ele tem uma dificuldade em compreender o que está acontecendo com ele, então é muito importante ele conhecer a doença e o tratamento através de profissionais, né, que têm a capacidade de orientar, como o programa hoje está fazendo, né? Então, a gente precisa saber qual a fonte que nós vamos buscar essas orientações e conhecer exatamente o que acontece, né, na vida de um paciente com câncer. Olha esse outro objetivo aqui, doutora, que eu queria que você falasse um pouquinho, que é favorecer o enfrentamento. Então, tem fases, né? Tem primeiro a negação, aí depois tem a revolta e aí depois tem a reação. A pessoa começa já a partir para colaboração, para buscar alternativas de tratamento. Esse enfrentamento, ele pode ser muito melhor quando a gente tem esse suporte psico-oncológico. Sim, favorecer o enfrentamento, existem várias formas e técnicas. E a psicologia comportamental cognitiva, ela tem sido utilizada e de forma assim maravilhosa no tratamento com pacientes oncológicos. Então, é uma ferramenta que pode ser utilizada para amenizar alguns sintomas, né, que são desencadeados por conta desse processo doloroso, né, que o paciente passa aí durante o tratamento. Então, esse favorecêtero, ele ajuda a aumentar o conhecimento sobre a doença, favorece o ajustamento emocional, melhora a qualidade de vida, aumenta a percepção de autoeficácia e reduz sintomas também relacionados à doença e ao tratamento. Promove a adesão também, né? O paciente ele sente mais à vontade, mais acolhido e confiante no tratamento. Pois é. Vamos a mais um objetivo aqui, que é aumentar a satisfação com o cuidado recebido. Essa é uma questão muito sensível, né? Porque muita gente vai precisar deixar o emprego de lado, vai deixar as ocupações familiares, às vezes, num stand-by, com crianças pequenas, com cuidados com a casa. E aí, ele se sente um peso. Para ele receber o cuidado, acaba sendo uma coisa negativa. Sendo que dá para encarar de outro jeito. Sim. Aumentar a satisfação com o cuidado recebido tem uma relação com a busca de qualidade, né? Caracterizada pelo desenvolvimento de um processo contínuo de melhoria das práticas de um serviço, que vão aprimorar o atendimento a esses usuários. Então, essa satisfação com esse cuidado recebido do familiar, dos profissionais, isso aumenta, assim, o desejo também deles atuarem, né, no próprio tratamento. Cooperarem, né? Cooperarem, agir junto. Sim. Também, essa aqui eu queria que você explicasse bem. Minimizar o destresse é outro objetivo da psico-oncologia. Sim. O destresse, ele é uma fase, né, o paciente, quando ele enfrenta, né, sintomas de ansiedade ou transtornos de ansiedade, ele passa por algumas etapas. E dentro desse contexto do câncer, o paciente, quando ele desenvolve o destresse, ele desencadeia várias reações fisiológicas, né? A mão fica trêmula, o nível de ansiedade traz sofrimento quando ele desenvolve o destresse. Então, é um termo utilizado na língua inglesa quando se trata de sentimentos de aflição, angústia, sofrimento. Então, é uma condição que é realmente pouco conhecida, né? Diagnosticada e tratada por profissionais de saúde. E nós precisamos levar em consideração que um paciente oncológico, quando ele desenvolve o destresse, ele precisa de um acompanhamento psicológico, porque é o profissional apto para poder tratar com técnicas relevantes para auxiliar no manejo desse estresse, do autocontrole, com técnicas de respiração, enfim, são várias técnicas que são utilizadas para esse controle e tratamento do destresse.
que é uma situação bem delicada, Teru, que o paciente passa, porque além de todo o sofrimento, ter que lidar com esse nível de estresse traz sofrimento, tanto para o paciente quanto para os familiares. Então, aí a gente percebe a importância da intervenção de um profissional da área da saúde mental. Eu estou pensando exatamente isso, porque aqui a gente está percebendo que, além da doença em si, de um problema de saúde real e emergente ali, ele também vai ter problemas periféricos, né? Tanto para lidar com a família, com o enfrentamento, com os tratamentos e também com sintomas que podem surgir fisicamente ou emocionalmente que vão agravar, então, todo esse quadro. E ainda a gente pode mencionar aqui que um dos objetivos da psico-oncologia é melhorar a qualidade de vida. Esse eu acho que é um fator geral, global, né? A pessoa precisa ser vista como pessoa, além da doença. Sim, e existem várias formas, né, da melhora da qualidade de vida. O paciente que desenvolveu algum tipo de câncer, né, porque nós sabemos que existem 100 tipos de cânceres, ele precisa de um suporte familiar, né, não somente o tratamento que ele vai receber dos profissionais multidisciplinar, mas também ali da família, para que ele possa ter condições de ter uma qualidade de vida, né? Então, ele precisa do suporte familiar, ele precisa estar em contato com família, ele precisa ser estimulado a enxergar a vida com esperança também. Então, esse momento é primordial, né? Uma qualidade de vida em relação à alimentação, a forma como ele enxerga a vida e entende o que está acontecendo com ele nesse momento. Então, tudo isso é muito importante também dentro desse contexto. Renata, agora é o seguinte, existe o psicólogo que atua no ambiente hospitalar e tem também aquele psicólogo que vai fazer um acompanhamento dessa pessoa fora desse ambiente hospitalar, ou seja, vai ser muito mais contínuo. Queria que você falasse um pouquinho dessas duas atuações. Sim, existe o psicólogo que atua dentro desse setor hospitalar, né? Ele vai trabalhar nessa modalidade da intervenção multidisciplinar com nutricionistas, os médicos, fisioterapeutas, de acordo também com a demanda desse paciente, né? E no caso, quando o paciente ele faz o tratamento em casa, ele também deve ser acompanhado. Muitas vezes o hospital existe uma lista longa, né, até o paciente conseguir o tratamento, quando ele é externo, quando ele vai para fazer o tratamento. Então, é muito necessário o acompanhamento. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela declara que todos os hospitais que têm o setor oncológico, eles devem sim priorizar, enfatizar e disponibilizar o trabalho, né, psicológico para esses pacientes. E fora também. Então, um paciente, ele precisa desse acompanhamento para que ele possa aprender a lidar com essa situação, com esses conflitos, tanto dentro do hospital quanto fora. Renata, agora é o seguinte, a gente quer mostrar, vou vir para cá, porque a gente quer mostrar que existem abordagens diferentes de enfrentamento, métodos, intervenções diferentes que podem que devem, na verdade, reduzir o sofrimento nessa fase da doença, nessa fase de descoberta, durante o tratamento. Mas, se o foco for o problema, eu acho que a gente precisa tratar das duas coisas, foco no problema e foco na solução. Quando o foco é no problema, a gente tem aqui a definição desse problema, então, um diagnóstico bem feito, a segurança de estar com um especialista que a pessoa se sente, que ela sente confiança. Eu vou trazer todos aqui, né? O levantamento de soluções e alternativas. Nós estamos falando, Outubro Rosa, dentro do contexto de Outubro Rosa, tá, gente? Esse paciente começa a buscar mais informações e então é desenvolvido o autocuidado. Existem outras estratégias, mas a gente quis destacar essas daqui porque são bons exemplos, né, de como intervenções e métodos eles ajudam no enfrentamento e ajudam a reduzir também o sofrimento. Agora, eu vou trazer aqui foco na solução, Renata, que eu queria que você comentasse, porque
só tratar o problema, ou só encarar o problema e descobrir ele sem tanto romantismo, digamos assim, não é suficiente. A gente precisa de mais suporte, né? E é por isso que o Foco na Solução tem outra abordagem, outra intervenção. Olha aqui, outras intervenções, melhor dizendo. Essa daqui é a primeira. Suporte religioso é bem importante. Sim, o suporte religioso, alguns hospitais disponibilizam esse trabalho, né, com um líder espiritual. Nós sabemos, a ciência já comprova a importância, né, da religiosidade. Então, um paciente, quando ele recebe o contato, né, com um líder religioso que o estimula, que o incentiva, né, a acreditar no tratamento, a compreender também de forma espiritual o que está acontecendo com ele, que pode se tornar um grande aprendizado, uma experiência de vida, então isso se torna necessário também. Então, pode contribuir muito, até para a melhora do quadro também, cientificamente falando. Muito bom, muito bom. Olha outro foco na solução aqui, gente. Medidas de autocontrole. E isso muitas vezes só vai ser possível quando a gente tem essa intervenção direcionando a gente para focar na solução, né? Sim, essa medida de autocontrole, ela pode ser, ela é realizada pelo psicólogo, né? E esse autocontrole, ele pode acontecer de várias formas, existem vários trabalhos, né, em grupo que pode auxiliar, né, o paciente que está vivenciando essa realidade, então é também um fator primordial para o paciente oncológico. Uma outra medida que é a busca de suporte familiar. É um momento em que não só a pessoa diagnosticada vai precisar de reorganizar, mas toda a família, todo aquele núcleo de convívio também vai precisar se reorganizar. Porque é um suporte no momento em que vão ser recebidos os tratamentos, é um vai e vem, alguém vai ter que dirigir, alguém vai ter que assumir novas funções que essa pessoa vai ter que abandonar, mesmo que temporariamente, né, Renata? Então, o suporte familiar é tudo. Sim, o impacto dessa doença para o paciente, para os familiares, né, precisa ser compreendido, né, e deve ser considerado as condições emocionais, socioeconômicas e culturais dos pacientes e dos familiares, né. Então, é dentro desse contexto que emerge essa doença e é com essa estrutura sociofamiliar que vão responder à situação da doença. Então, quando você tem um contexto favorável de incentivo, do cuidado, isso com certeza vai favorecer muito, né? Então, o suporte familiar é muito necessário para o paciente que está vivendo esse momento. Agora, Renata, vou trazer mais um foco aqui, mas o tratamento psico-oncológico, ele acontece só com o paciente ou há momentos em que os familiares também precisam de um aconselhamento? Ah, sim. Então, essa é uma pergunta bem interessante. Tanto o paciente quanto os familiares e até mesmo os profissionais envolvidos, né, que trabalham em hospital ou que atendam fora desse contexto hospitalar, eles vão necessitar. Porque é uma doença que traz muito sofrimento, muita angústia. Então, o profissional, ele também, de certa forma, ele se sente ali comprometido emocionalmente ao vivenciar, ao compreender o que está acontecendo com aquele paciente ali, né, à frente dele. Então, é necessário, sim, que tanto o familiar, né, participe de sessões de terapia para também receber um suporte e estar ali, né, de forma saudável emocionalmente, cuidando desses pacientes, né, desses familiares. É verdade. Então, eu quero tirar aqui essa última sugestão aqui, que é o uso do humor e distração também como método, também como estratégia para o enfrentamento desse momento. Sim, a gente também conhece aí, né, as pesquisas, o que a alegria, os sentimentos de prazer proporcionam à nossa mente e automaticamente no físico. Então, essa relação da nossa saúde mental com a saúde física, eles estão interligados. Então, quando você proporciona, né, a um paciente com essa vivência, momentos de alegria, isso pode sim estimular esse organismo a produzir, né,
os neurotransmissores e contribuir para o tratamento. E o paciente que está nessa realidade de sofrimento, ele precisa também compreender que é uma fase da vida muito dolorosa, mas que ele pode sim ter qualidade de vida dentro das possibilidades. Então, o humor, ele entra como uma ferramenta para ajudar nesse suporte, né, da luta com a doença. E, gente, não tem nada de mal, não tem nada de errado em experimentar um pouquinho de bom humor, um pouquinho também de... Ajuda a aliviar também esse momento que vai estar difícil, que vai estar complicado para todo mundo. Agora, eu quero entender o seguinte, Renata, como é que funciona o apoio emocional para os profissionais? Você mencionou agora há pouco aqui, né, esses profissionais que lidam com pacientes oncológicos, que também enfrentam, que também acabam por se envolver ali com histórias super emocionantes. Sim, o profissional de saúde, né, no cotidiano dele, em situações que vão mobilizar o emocional dele, por vezes, de uma forma muito intensa, eles vão entrar em sofrimento, porque eles estão convivendo, tanto o paciente convive com o pensamento de morte e a dor, né, que em algumas fases da doença, ela pode trazer essa realidade de dor crônica. Então, quando o profissional ele passa por atendimento, ele recebe acolhimento do profissional, isso contribui para que ele também consiga levar adiante o tratamento do paciente. Então, faz parte, sim, das atribuições do psicólogo em oncologia oferecer suporte emocional aos profissionais de saúde que trabalham diretamente com o paciente oncológico. Concordo, sabe por quê? Porque tem momentos em que o técnico de enfermagem, ele acaba sendo um psicólogo, ele acaba ouvindo, ele acaba absorvendo, ele acaba tendo que dar uma palavra de ânimo, de conforto, de direcionamento. Então, cada pessoa ali envolvida nesse tratamento precisa também, não vai poder dar o que não tem, né? Então, sem esse suporte, vai ser difícil poder contribuir, né, como um todo ali, com toda a equipe, para que essa pessoa possa se engajar no tratamento e, se Deus permitir, sair mais saudável e mais fortalecido também, né, Renata? Então, olha, eu agradeço a doutora Renata, a gente parece que tivemos um problema técnico aqui com a conexão com ela. Quero agradecer a doutora Renata por participar com a gente. Se você quiser conhecer mais o trabalho dela, acessa lá no Instagram, @psicologia_Renata Moraes. @psicologia_Renata Moraes. E você vai conhecer mais do trabalho dela. Bacana, né? Bacana a gente entender que existe também, a gente precisa pensar nessa questão quando a gente está falando de Outubro Rosa aqui no Vida e Saúde, e é por isso que a gente trouxe esse tema. Muito bem, a gente faz um rápido intervalo agora. Eu já estou de tênis, estou de sainha aqui, mas estou de tênis, vou fazer fighting com Tânia Santos. Quero ver você fazendo aí. Já separa o tênis, já separa aí o celular para filmar. A gente quer ver a interação sua aqui. E ainda hoje tem bolo de laranja incrível para você aprender aqui no Vida e Saúde. A gente volta já.